Vamos falar sobre a escola literária Arcadismo, a nossa terceira escola da era colonial. O arcadismo foi um movimento literário do século XVIII que surgiu no Brasil colônia e buscava a comunhão com a natureza. O arcadismo no Brasil teve como marco inicial a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1768. O arcadismo veio da palavra Arcádia. Arcádia era uma cidade antiga na região sul da Grécia, onde viviam poetas e pastores, que, segundo eles, era um lugar perfeito, ótimo para viver, ou seja, quase que um paraíso. Arcadismo ou neoclassicismo veio do latim neo, novo, e classicismo, clássico. Foi a arte estética que representava as ideias do movimento iluminista. No Brasil, o arcadismo buscava estabelecer a vida simples, a racionalidade, ou seja, os autores árcades buscavam a comunhão com a natureza, onde não havia subjetividade, mas sim objetividade. A poesia árcade defendia que apenas no campo podia se obter a verdadeira felicidade. Em geral, os poemas líricos desse movimento foram construídos sob a influência dos seguintes preceitos latinos: Carpe diem, fugere urbem, locos amoenus, aurea mediocratas, inutilia truncati. Carpe diem, segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente para contemplar a realidade sem se preocupar com o futuro. Fugere urbem. Para os líricos do arcadismo, a cidade não era o ambiente ideal para viver, pregando-se, portanto, a fuga da urbanidade como meta a ser alcançada. Locus amoenus. Atrelado a fugere urbem, esse preceito afirma que o campo, o ambiente bucólico, é o ideal para o homem. Aurea mediocratas. Segundo essa expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não devendo assim procurar riquezas e posses em vida. Inutilia truncati. Esse preceito dialoga com a necessidade de tirar o inútil da poesia, entendendo-se esse inútil como sendo o excesso de rebuscamento formal do movimento barroco. Arcadismo ou neoclassicismo é um movimento literário do século XVIII. E o que estava acontecendo na história, o que estava acontecendo no mundo, na verdade, nessa época? Estava acontecendo o iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Então, esses acontecimentos influenciaram muito os escritores desta época. Temos como característica do arcadismo um movimento de reação ao barroco, retorno ao classicismo, predomínio da razão sobre a emoção, a simplicidade, o bucolismo, engajamento político, uso de expressões latinas, uso de pseudônimos. Os autores árcades, muitas vezes considerados falsos, entre aspas, buscavam o distanciamento da escola literária anterior, ou seja, o barroco permeado de exageros e excessos. Assim, utilizavam muito pseudônimos e, em sua maioria, esses nomes artísticos eram baseados nos pastores da poesia grega ou latina. Isso explica, a presença da mitologia greco-romana e do pastoralismo nas obras literárias do arcadismo. O bucolismo, ou seja, a descrição de cenas onde o homem simples do campo vive em harmonia com a natureza, é uma das características mais importantes do arcadismo. Os árcades buscam expressar a ideia de uma vida tranquila, amena e natural, onde o caos das cidades é substituído pelos cenários bucólicos do campo.
Assim como o bucolismo, o pastoralismo também se refere ao modo simples, ingênuo e tranquilo que o personagem é apresentado. É feita uma associação constante aos pastores de ovelhas e o modo como estes vivem, do ponto de vista dos autores neoclássicos. O pastoralismo é representado através da linguagem racional, simples e clássica dos poemas neoclássicos, ou seja, sem qualquer tipo de rebuscamento no vocabulário, como acontecia no Barroco. Os principais autores do arcadismo são Cláudio Manuel da Costa, com Obras Poéticas e Vila Rica, Tomás Antônio Gonzaga, com Maria de Dirceu e Cartas Chilenas, Basílio da Gama, com o Uruguai, e Frei Santa Rita Durão, com Caramuru. O arcadismo no Brasil ocorreu durante o ciclo do ouro em nosso país. Foi em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, um dos principais centros comerciais brasileiros na época, que se desenvolveu o maior volume de obras árcades do país. Para além disso, alguns poetas neoclássicos, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, participaram da Inconfidência Mineira ao lado de figuras como Tiradentes. Após a delação de Joaquim Silvério dos Reis, os poetas citados foram presos sob acusação de conspiradores. Tomás Antônio Gonzaga foi exilado em Moçambique e Cláudio Manuel da Costa, segundo fontes oficiais, suicidou-se na prisão.